Salve, salve, rapaziada da Panther Nation! Estamos de volta para mais um podcast. Dessa vez a primeira edição do nosso podcast Express, que é para cobrir aí últimas notícias, né? Breaking news. Então, a gente veio falar aqui sobre... Tô aqui com o Doug, né? Fala, Doug. Opa! E a gente está aqui para falar sobre a contratação do Rasheed Walker. Infelizmente, não conseguimos cobrir a contratação enquanto gravamos o nosso último podcast, porque ela saiu papo de 2 horas depois, né? O Dan Morgan aí surpreendendo. A gente até chegou a comentar no podcast que uma das necessidades dos Panthers era a posição de left tackle por conta da lesão do Ike Econo. Achávamos que essa necessidade ia ser suprida no draft, e o Morgan nos surpreendeu aí assinando o Rasheed Walker, ex-left tackle dos Packers, por um contrato de 1 ano e 10 milhões de dólares. Na verdade, pode chegar até 10 milhões de dólares. A gente ainda vai ver detalhes do contrato, então pode ter sido ainda mais barato do que realmente foi. O Rasheed Walker aí, que na lista do The Athletic, do Free Agency Tracker do The Athletic, era o 12º jogador, ou seja, temos o terceiro e o 12º jogador da lista do The Athletic. Que moral, hein, Doug? Que moral. E aí, queria saber de você, Doug, aproveitando que a gente está aqui num bate-papo curto, o que você achou da contratação e o que você acha que a contratação pode abrir aí de portas para os Panthers no draft ou até mesmo nessa free agency? Bom, então, como a gente comentou, né, a gente realmente precisava de left tackle, a gente sabia que o Ike Econo provavelmente não volta essa temporada, é muito difícil, e a gente não queria que o Forst, sei lá o que, como é que é o nome dele, jogasse. Então, assim, a gente realmente imaginou que o Dan Morgan poderia fazer algo, a gente imaginou que ia ser no draft, mas mesmo assim a gente tinha visto, né, eu tava vendo o último mock do Felipe, não sobrou muitos jogadores interessantes ali na 19 na posição, sobrou só o Blake Miller. Então talvez seria meio complicado a gente selecionar ele, porque poderia ser um reach, e a gente até falou que aceitaria um certo reach, mas assim, Dan Morgan, ele cozinhou de novo, não tem como criticar essa free agent dele. Teve alguns signings que a gente, tipo assim, igual o do Forst, que é esquisito, mas foi um contrato barato, pode ser até cortado antes da temporada. Então, 10 milhões que pode chegar ao contrato do Rasheed Walker, e eu tava olhando aqui agora que o market value dele no Spot Track era mais ou menos 20 milhões de média, tava para assinar um contrato de 4 milhões, 4 anos, 81 milhões, tipo assim, contrato total, 20 milhões por temporada. Então, assim, eu acho que talvez, como ele não assinou nos primeiros dias de free agency, talvez ele tenha imaginado que perdeu um pouco esse upset que ele poderia ter como um dos melhores linha ofensiva assim, da free agency, e os Packers não renovaram com ele, e ele saiu, e assim, foi sobrando, parece que ninguém tinha oferecido algum contrato para ele, porque ele aceitou o nosso, e ele deve ter vindo por um contrato meio que um improved deal, né? Então ele, vou jogar essa temporada pelos Panthers, assim, eu sei que eles estão precisando ali, 10 milhões na conta pode chegar, e assim, é bom para os dois lados, né? Meio que assaltamos o cara, porque ele poderia receber mais, mas foi um contrato interessante, e se ele se provar e jogar bem, talvez a gente nem precise no futuro renovar o Econo, né, que ele vai estar voltando de uma lesão complicada. Se o Rasheed Walker suprir ali a necessidade de left tackle, talvez a gente renove com ele, inclusive. Então, eu achei bem interessante o contrato, e parece que tudo que a gente vinha falando, né, em várias off-seasons passadas, a gente, nossa, o Panthers ele deixa alguns buracos no time e tal. Esse ano parece que não estão deixando buracos, assim, parece que estão chegando pro draft para draftar a BPA. Então, ano passado foi assim, mesmo a gente precisando de várias posições, a gente conseguiu draftar um BPA ali, que era o melhor jogador disponível, que era o Tetairoa McMillan. E esse ano, de novo, a gente tá ali para poder draftar o que a gente precisar. A gente ainda tem alguns buracos no elenco, mas a gente pode vir pelo melhor jogador disponível, porque realmente todas as nossas carências principais ali foram supridas. Perfeito, cara. Acho que você colocou de forma perfeita aí, que acho que foi bom para os dois lados, né? O tempo foi passando para o Rasheed Walker nessa free agency, e querendo ou não, você vai perdendo valor, né? Você vê outros tackles assinando, e por mais que ele seja de uma posição muito importante, a gente sabe o quão importante é o blindside do quarterback na NFL, ele decidiu assinar com os Panthers por esse valor. Eu confesso que, igual você disse, eu estava esperando o Spotrac, chegou a projetar ele para um contrato longo, né, de 4 anos, 20 milhões por ano, ou até mais.
O The Athletic também tinha ele projetado para um contrato longo e ele topou ser esse band-aid para o Ike Ekwonu. E band-aid não é no sentido pejorativo, é porque realmente a gente precisava de alguém para suprir o Ike enquanto ele lida com uma lesão séria. A gente pensou que talvez essa possibilidade, essa alternativa de suprir a ausência do Ike viesse de pelo draft. Por quê? Porque o contrato do Ike já acaba no ano que vem. Ou seja, ele vai passar esse último ano lesionado e sob contrato. O último ano dele, né? E aí ainda tem a questão do Taylor Moton no final. O Taylor Moton assinou um contrato de 2 anos. E aí a gente também pensou assim, esse cara que jogou como left tackle o ano de calouro dele, ele pode servir futuramente para ser o substituto do Taylor Moton, ou ele permanecer no lado esquerdo e o Ike passar para o lado direito. Enfim, eu acho que de todos os movimentos, esse que o Dan Morgan fez é muito bom, porque abre muitas possibilidades para a gente e reforça um pilar de que essa free agency está sendo construída para a gente competir logo. Ele não quer deixar para depois, ele não quer botar o blindside do Bryce Young na mão de um calouro para se desenvolver. Por mais que o calouro pudesse vir a ser bom, digamos, a gente drafta, sei lá, um Mo Freeling, né, ou um Blake Miller, como você falou, e eles performam, ótimo. Mas o Dan Morgan não quis correr esse risco, pegou um dos melhores pass blockers da liga aí, e é isso. O Walker não é uma aposta no escuro, pelo contrário, ele traz aí uma bagagem sólida do Green Bay Packers, foi titular em 48 jogos desde que foi draftado por lá. Ele é um cara que em Penn State ele começa como left tackle e depois vai para right tackle por conta da competição com o Olu Fashanu, que é um tackle que inclusive foi draftado pelos Jets aí na primeira rodada. E é isso, cara, um valor excelente, um ano até 10 milhões no mercado atual da NFL. A gente vê vários left tackles medianos receberem contratos gigantescos, né? O Dan Moore, por exemplo, ano passado, um left tackle que foi reserva nos 49ers, acabou assumindo a titularidade por conta da lesão do Trent Williams, foi para o Tennessee Titans por um valor estrondoso e não performou. Então, assim, valor absurdo do Dan Morgan novamente. Só para adicionar uma info, Quint, que eu estava comparando os dois aqui pelo PFF, a única coisa que o Iken foi melhor do que o Rashid Walker foi em penalties. Ele tem 7 e o Rashid Walker 9, mas todas as outras questões, assim, o Iken cedeu 5 sacks, o Rashid Walker também. O Iken cedeu 6 hits no quarterback, o Rashid Walker cedeu 1 só. Então, assim, em posições, o Iken cedeu 40 e o Rashid Walker 34, ou seja, não caímos o nível, né? A gente, perdeu o Iken, que a gente tava vendo ele numa crescente, como left tackle titular mesmo, franchise left tackle ali pra gente, e aí a gente trocou, né, como o Iken machucou, veio um cara de um nível parecido ali. Exatamente, e aí a gente pode ficar falando sobre várias qualidades do Rashid Walker e etc, mas eu acho que o grande valor dessa trade, além de tudo que a gente já comentou aqui, você chegou também a pontuar no início, é a questão do draft. Porque antes a gente estava meio que preso, falando assim, caramba, a gente precisa draftar um offensive tackle na 19. E hoje já não é mais isso. E esse movimento proporcionou isso pra gente. Hoje, o nosso sentimento é de Best Player Available, BPA. O melhor jogador disponível, a gente vai selecionar. Seja ele o Jordan Tyson, que é um wide receiver vindo de Arizona State, que é um grande prospecto. Seja ele um tight end, Kenyon Sadiq. Seja ele um safety, no Dylan Tiedemann. Seja ele um defensive tackle, o Peter Woods. O Peter Woods tem caído agora por conta das métricas de atleticismo dele, né? Que não foram tão boas quanto se esperava. Mas, enfim, a gente vai ter muitas possibilidades. A gente pode até mesmo pegar, talvez, dar um reach no linebacker, pegar talvez um CJ Allen na 19 e contar com a queda de possíveis grandes jogadores aí. O Caleb Downs é um cara que teve algumas dúvidas aí em relação à saúde dele, e já tem a questão do valor posicional dele ser safety, que pode fazer com que ele caia também para 19. A gente já viu o Kyle Hamilton, um grande prospecto, cair para 14. A gente já viu o Will Johnson ano passado, por conta dessas questões médicas, cair para a segunda rodada. Enfim, existem essas coisas no draft, a gente só vai conseguir saber no dia.
Tem algumas coisas que a gente consegue prever? Sim. É questão de como os front office, eles avaliam um certo jogador, etc e tal, mas o dia do draft, a gente tem que estar preparado para tudo. E os Panthers estarão preparados para tudo. Isso vocês podem ter certeza. Dan Morgan já deixou isso claro. E, cara, que plano. É realmente parabenizar Canales, Dan Morgan, Brent Ellis, que eles estão realmente fazendo essa mudança de cultura nos Panthers, que é muito importante para nós torcedores. Faltou ainda falar que você não deu essa opção, mas deve existir, que é o trade down. A gente, às vezes, pode estar ali numa situação de, beleza, não sei se eu gostei tanto dos caras que caíram na board aqui, não sei se os caras estão bem qualificados para 19, vem algum time muito desesperado, e a gente não vai estar desesperado por left tackle, a gente fala, beleza, eu vou cair um pouquinho aqui, em vez de dar um reach, eu vou trocar, pegar 2 jogadores ali, talvez final de primeira rodada, trocando com algum time, sei lá, um Seattle Seahawks da vida ali com a 32, ou sei lá, um Philadelphia Eagles que tem uma pique um pouco mais abaixo. Pode ser, entendeu? Eu acho que a gente chegou posicionado como a gente antes via vários times muito bons chegarem. Pô, esse time aqui, por exemplo, os Ravens, o Kyle Hamilton caiu no colo deles. É isso. Tipo assim, eles estão tão bem posicionados que, talvez eles nem precisassem, mas eles foram lá e draftaram o cara. Então a gente chega nesse momento de tipo assim, pô, velho, não vamos passar esse cara muito bom, porque a gente pode pegar, a gente tem esse crédito. E a gente pode acumular capital de draft para o próximo draft também, né? Os Rams fizeram isso com os Falcons no ano passado, e hoje puderam gastar uma escolha tardia de primeira rodada para suprir uma necessidade, que foi o Trent McDuffie na secundária. E ainda seguem com a pick tipo top 15, se não me engano é a 13. 13. Exatamente. Então, cara, é muita possibilidade para os Panthers. E assim, para o próximo ano, se a gente tiver, exemplo, 2 picks de primeira rodada, é algo interessantíssimo para os Panthers. Interessantíssimo, porque a gente vai ter... Esse ano é o último ano de contrato do Mike Jackson também, né? Querendo ou não, é o último ano de contrato de calor do Bryce Young. Vamos ter que optar pela renovação ou pelo 5º ano. Então, o cap vai apertando um pouco mais, e aí o draft fica cada vez mais importante. A gente acertar no draft, eu bater nessa tecla, já falei no podcast passado. E eu acho que esse é um bom detalhe a se falar. Doug, mais alguma coisa para a gente fechar? Não, só isso, galera. Assim, feliz que o Dan Morgan fez isso. A gente já não esperava mais nada, mas assim, hoje, agora, eu não duvido mais de a gente trazer ainda um Njoku que, tipo assim, a gente tem uma certa pressão ali para trazer um tight end interessante, e dizem que o Sadiq talvez não valha a 19, então, assim, pode ser que a gente traga ainda um Dallas Goedert da vida, um Zach Ertz, ou um Njoku, que seria o melhor, né, ali num precinho ainda bem interessante, e, assim, aí resolveu, né, tipo assim, se vier um tight end seguro, como o Dallas Goedert ou um Njoku, assim, aí realmente a gente não tem mais tanta need assim forte no draft, aí pode ser qualquer coisa. Pois é, cara, eu concordo com você. É para ficar ligado realmente, porque pelo jeito essa off-season tá longe de terminar, essa free agency tá longe de terminar. Enquanto o Njoku e o Goddard não definirem seus destinos, vai ser difícil a gente sossegar aqui na cadeira, viu? Sim. É isso, rapaziada. Valeu, grande abraço. Fiquem ligados aí, porque atualização não tá faltando no Panthers Brasil, graças ao Dan Morgan. Tamo junto, forte abraço. Falou.